Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje foi a pedido de alguns clientes que assistindo no nosso canal lá alguns vídeos sobre cuidados com os equipamentos de proteção respiratória, acabaram pedindo para a gente fazer um vídeo também com os cuidados básicos aí com equipamentos de detecção de gases, né? Equipamentos de detecção em gases de forma geral, né, são equipamentos bastante importantes aí nas atividades, na indústria e especialmente na área de segurança do trabalho, né? Pois são equipamentos que vão garantir, né, que o ambiente esteja livre, né, o ambiente de trabalho, seja dentro de um espaço confinado ou seja qualquer outra área, esteja livre de contaminantes químicos, né? Para isso existem detectores de gases portáteis, né, como esse daqui, para fazer a função, né, de, como o nome já diz, detecção e alarme em caso de presença de contaminantes acima de determinados limites, né, determinados valores pré-estabelecidos, para a segurança do usuário, para que ele se retire do local ou para que ele tome as medidas de controle necessárias naquele ambiente. Existem vários tipos, né, de detectores, marcas, modelos, né, desde detectores que a gente chama de monogás, que ele vai detectar e dar alarme para um simples gás, por exemplo, para detectar gás cloro, né? Para detectar gás amônia. Tá? Existem detectores multigás, que deixam os mais comuns e mais simples que a gente conhece, né? São os detectores de 4 gases, né? Os mais utilizados aí na área de segurança do trabalho para liberação e entrada em espaço confinado, são esses detectores de 4 gases, como esse aqui, que vão detectar então, porcentagem de oxigênio no ambiente, né? Presença de monóxido de carbono, gás sulfídrico ou sulfeto de hidrogênio e índice inferior e superior de explosividade. Aqui é um detector de 4 gases. Existem também detectores de 5 gases, 6 gases, enfim. Existe uma série enorme aí de detectores de gases, inclusive detectores que você não tem mais sensores específicos, né? O detector ele consegue ler a atmosfera, o ambiente ali, te informar o que está presente no local, né? No caso desse daqui dos 4 gases, você já tem que ter os sensores específicos para ele funcionar, né? Eles são 4 gases nessa configuração que eu falei: oxigênio, monóxido de carbono, gás sulfídrico e explosividade, porque estão com esses sensores, né? Porém, se a gente trocar, colocar um outro sensor diferente, se o equipamento permitir, né, você vai ter uma leitura de um outro agente químico. Por exemplo, eu posso ter um detector e ter um equipamento e colocar um detector para amônia, e ele te dá os valores de amônia, valores de cloro, enfim. Lógico que tudo isso se o equipamento permitir, tá? Não vamos nesse vídeo aqui ficar falando sobre configurações, limites, né? Enfim, aqui a gente quer fazer um apanhado geral dos cuidados que a gente tem no manuseio, na conservação, né? Na forma de funcionar. Todos eles funcionam de forma muito parecida, alguns equipamentos com mais recursos, outros equipamentos com menos recursos, né? Tem equipamentos aí com comunicação Bluetooth, tem equipamentos que inclusive sinalizam se o usuário está em movimento ou se ele está parado. Equipamentos de detecção de gases, a gente também tem comunicação via Wi-Fi, você consegue colocar equipamentos em rede para que uma empresa, por exemplo, que tenha várias unidades, ela consiga acompanhar todos os seus equipamentos de forma online, inclusive se algum deu alarme, se disparou, se está calibrado, se não está, se foi feito o bump test, se não foi, enfim, temos muita coisa no mercado, tá? Vale a pena dar uma boa estudada, procurar aí os fabricantes, sites de fabricantes, os manuais, né, vídeos na internet para conhecer um pouquinho mais. Vamos lá, pessoal, primeiramente cuidados básicos com o equipamento, né? Então esse daqui é um equipamento de segurança, né? Então você tem que ter a plena certeza que ele está funcionando 100%, né, antes de você iniciar a sua atividade ou seu trabalho, tá? Eu vou me focar aqui bastante na questão do espaço confinado, que é com o que a gente mais trabalha, né? Nós locamos equipamentos para empresas que fazem entrada em espaço confinado, trabalhos dentro de áreas confinadas que precisam de uma liberação, tá? Então tudo que eu falar aqui vai ser com base nisso, que é o nosso carro-chefe. Alguns equipamentos vão ter algumas peculiaridades, mas acredito que em linhas gerais eu vou conseguir abordar tudo, seja um equipamento monogás ou multigás, tá? Então, primeiro de tudo, questão de utilização do equipamento, né? Este aqui é um equipamento bastante simples, tá?
onde eu tenho apenas um botão aqui que ele vai fazer o liga e o desliga e as outras funções necessárias do equipamento, né? Ao ligar o equipamento, e todos os equipamentos fazem isso, tá? Ele vai disparar um alarme sonoro, um alarme visual, né? E ele vai vibrar também para ir testando já esses recursos aí de sinalização. Ele apresenta algumas informações na tela inicial e logo em seguida todos os equipamentos, gente, vão fazer um teste nos sensores. Após mostrar os parâmetros que cada sensor está regulado, foi configurado, né, ou está calibrado, tá? Então ele me mostra que os parâmetros do gás sulfídrico, do oxigênio, do monóxido de carbono e da explosividade. Ele vai fazer um teste e depois desse teste ele vai zerar todos os sensores. Tá? Então todos os equipamentos vão fazer isso. Então eu tenho que sempre ligar esse equipamento do lado de fora da minha área contaminada ou da área que eu imagine que possa estar contaminada, né? Para que o equipamento faça uma leitura de zero num ambiente limpo. Porque se eu tiver qualquer contaminante no ambiente, eu faço eu ligo o equipamento, ele vai fazer o teste dos sensores e quando ele zerar, ele já vai zerar com o sensor com alguma contaminação naquele sensor. Isso depois pode ser perigoso, né? Ele já não conseguir detectar a partir de uma escala aceitável aí de segurança. Tá? Então ele liga, ele testa, ele mostra os limites para o qual o equipamento está configurado, logo depois faz um teste nos sensores e zera os sensores. Qualquer erro que acontecesse aqui, ele iria indicar na tela, já impedindo, né, ou mostrando que para o usuário que não pode ser usado, ele está em erro, ele não vai detectar, ele não vai funcionar. Tá? Após ele ter feito tudo isso, se tiver tudo ok, nesse modelo, ele começa a piscar uma luz intermitente aqui em cima, indicando que o equipamento está fazendo leituras, né, que está em atividade. Todos os modelos eles vão ter algum tipo de alerta, algum tipo de sinal dizendo que eles estão ok, funcionando, ou que algum erro aconteceu no teste inicial. Vou mostrar agora aqui um exemplo, né, de um equipamento nosso que está com defeito, né, e como é que ele indica na tela. Então, peguei o equipamento, eu vou ligar ele, assim como eu fiz o outro. Vamos observar aqui, então ele passou algumas informações iniciais. Ele vai passar os valores, os parâmetros que foram configurados para cada um dos sensores. E logo em seguida ele vai fazer um teste. E é nesse teste que ele já vai me dizer qual o problema que o equipamento tem. Então, teste. Um teste ok. Ele vai tentar zerar o sensor. E olha lá. Erro de CO. Ou seja, o meu detector de CO2, né, de monóxido de carbono, está com algum problema. Então ele já não está nem zerado aqui na tela, onde eu tenho 20,9 de oxigênio, que tem que estar esse padrão, né? Nós temos que ter oxigênio suficiente no ar. Tá? 0 aqui de gás sulfídrico e 0, né, por cento para índice de explosividade. Tá? E o CO aqui, se observar, ele já está em 10, apesar de estar num ambiente limpo, né, que não está com monóxido de carbono. Mas por quê? Porque eu sei que está com defeito já nesse sensor. Então, se acontecer isso, né, e aparecer um erro ali, esse equipamento já não vai a campo, ele já não pode ser utilizado. Né? Eu tenho que mandar ele para o conserto, né, fazer um conserto nesse equipamento, uma troca de sensor, uma calibração, enfim, tem que mandar numa assistência fazer uma manutenção nesse equipamento. Certo? Então, continuando aqui, pessoal. O equipamento passou nos testes, né? Agora podemos utilizar o equipamento, mas antes disso tem que fazer a liberação do espaço confinado. Tá? Como eu falei, eu vou tratar bastante sobre o espaço confinado, que é o que a gente faz bastante aqui, né? Locação para quem utiliza espaço confinado. Então, pessoal, nós vamos ter dois tipos de equipamento. Tá? Esse equipamento aqui é um equipamento sem bomba acoplada, ou seja, ele não tem uma bomba de ar acoplada nele para fazer a sucção do ar de dentro do espaço confinado para jogar esse ar nos sensores e me dar uma leitura. Então esse equipamento ele não é o ideal, né, para fazer uma liberação de espaço confinado, né, porque a liberação é antes de qualquer pessoa entrar, eu tenho que garantir que aquele local esteja adequado. Tá? E se necessário tomar as medidas de controle com ventilação, exaustão e inertização do espaço.
Para eu fazer uma liberação de espaço confinado, o equipamento mais aconselhado, né, é um equipamento que ele tenha já uma bomba de ar acoplada, que é o caso desse modelo aqui. Tá? Esse modelo aqui ele já tem uma bomba junto dele que faz a sucção do ar, ou seja, eu não preciso colocar o equipamento dentro do espaço confinado, né? Eu consigo, através de uma mangueira, fazer a sucção do ar de lá de dentro e fazer a leitura do lado de fora. O que o pessoal costuma fazer? O pessoal costuma pegar esse equipamento, só vou fazer o procedimento aqui da obstrução da bomba, né? Podem até para ouvir o barulhinho da bomba aí. Né? Então diz aqui, obstrui a entrada, é um teste da bomba, para ver se a bomba está ok. Ele diz, ó, reabra a bomba, reabre a entrada, a bomba pronta. Então ele fica sugando o ar. O que o pessoal costumava, ele vai fazer os testes igual o outro, tá? Mesma coisa, dá os parâmetros, faz teste, qualquer erro que dá ele vai apitar na tela aqui. O pessoal, o que costumava fazer? Pegava esse equipamento aqui, amarra uma cordinha e vai descendo ele até dentro do espaço confinado. Isso funciona? Olhe, pode até funcionar, só que a chance de você ter algum problema, algum erro ou dar algo errado é bastante grande, né? Primeiro, às vezes você não enxerga o que está dentro do espaço confinado. Você pode descer esse equipamento lá, encostar, acabar pondo ele dentro da água, encostar ele em algum material, em alguma sujidade, e você acaba estragando, perdendo o equipamento. Segundo, depende da profundidade ou da distância desse espaço confinado, você coloca, às vezes não espera tempo suficiente, ele não dá alarme, né? Daqui a pouco você muda a posição do equipamento e ele começa a dar alarme. Então você não sabe ao certo em que posição, que altura, porque você não está enxergando o que está acontecendo no equipamento. Você fica contando que você vai ouvir o alarme dele se der algum problema, né? Mas às vezes até você puxar o equipamento e olhar na tela o valor daquilo lá, já mudou a atmosfera, você já não tem mais o valor real do alarme que disparou lá dentro do espaço confinado. Independente, né, gente? Qualquer alarme que dê dentro do espaço confinado já é motivo para a pessoa não entrar, né? Ou se tiver dentro, já é motivo para sair, né? Mas enfim, você precisa ter, na permissão de entrada, você tem que estar lá, anotar os valores iniciais da atmosfera. Tá? Então esse método de você amarrar uma cordinha no equipamento, além de ser perigoso, você perder o equipamento, bater, molhar, danificar, um equipamento que é sensível, um equipamento bastante caro, né, delicado, né? Você ainda arrisca ter falsas leituras ou falsos alarmes ou até uma presença negativa, uma falsa presença negativa de contaminantes, tá? Por causa da forma como está sendo feita essa medição. Por isso que existem os detectores com bomba já acoplada, né? Porque através de uma mangueira, né? A mangueirinha está aqui, ele está sem o adaptador aqui na ponta, mas ela vai aqui na ponta, na saída na entrada da bomba, né? E você vai descer somente a mangueira para dentro do espaço confinado. E na ponta dessa mangueira tem um filtro especial, tá? Que não vai deixar nem entrar sujidades e nem entrar água, caso ele encoste na água, né? Ou encoste em algum produto ou algum material que tenha lá, vai proteger seu equipamento. Então não tem perigo de você da bomba sugar algum produto ou algo que vai danificar a bomba. Fora isso também temos alguns filtros na entrada da bomba aqui que protegem o equipamento. Essa mangueira aqui você pode colocar, né, na metragem necessária, porém você precisa verificar no manual do fabricante quantos segundos você precisa deixar em cada posição, de acordo com o comprimento da mangueira. Quanto maior a mangueira, mais tempo em cada ponto de leitura você tem que deixar o equipamento, a mangueira parada, né? E você fica do lado de fora, seguro, né, fazendo a leitura aqui na tela em tempo real. Então, se você colocou a mangueira lá, ela desceu essa sonda numa determinada posição, deu alarme, você sabe que é naquela posição, né? Você não precisa puxar o equipamento para cima para olhar, para ler, enfim, tá? Então, se nós vamos utilizar um equipamento com bomba, o cuidado que nós temos que ter com ele, então, é utilizar a mangueira na metragem correta e sabendo quantos segundos por ponto eu preciso fazer de acordo com o comprimento da mangueira. Tem que sempre utilizar o filtro na ponta da mangueira, pode ser esse modelinho aqui, parece uma pedrinha, né? Fala pessoal, um filtro metálico, né? E este outro tipo aqui também, que é um filtro hidrofóbico, né? Ele não deixa passar água e também não deixa passar sujidades, tá? Tem outros modelos também,
de outros fabricantes, outras marcas, mas enfim, o importante é usar os filtros na ponta das mangueiras, garantir que a mangueira não esteja obstruída e conectada ela corretamente no meu equipamento. Até porque também qualquer obstrução que acontecer da mangueira, por exemplo, dobrou, prensou, algo do gênero, ó, vamos simular aqui, ó, o equipamento ele dá um alarme, avisando que algo, né, obstruiu a mangueira. Aí eu desabilito o alarme, ele pede para testar a bomba de novo, né? Feche e reabra a entrada e assim a bomba fica pronta, tá? Então, essa é uma primeira diferença, usar o equipamento certo para a função certa. Então, para fazer a liberação do espaço confinado, o mais indicado é um detector já com bomba acoplada, tá? E ele funciona também como um detector de 4 gases comum. Eu posso desacionar a bomba dele de maneira bem simples, né? Porque às vezes eu não preciso ter os dois equipamentos. Eu tenho um equipamento com bomba, aí depois eu fiz a liberação do espaço confinado, agora eu tenho que manter o meu trabalhador sendo monitorado. Para fazer o monitoramento do trabalhador, eu posso ter um equipamento convencional aqui sem bomba, onde eu vou, através de um clips aqui, prender ele no uniforme do trabalhador, tá? Mas esse aqui ele também vai acontecer da mesma forma. Simplesmente vou tirar a tampinha dele aqui de baixo, dos sensores. Ele vai dar um alarme, porque ele vai estar desligando a bomba. Ele tem uma chavinha magnética aqui dentro, né, que acaba desligando a bomba. Então, olha, ele me dá bomba desligada, né? Eu confirmo, então tá ok. Mas ele continua funcionando agora como um detector passivo, vamos dizer assim, né? Aí eu consigo também colocar ele no trabalhador, eu tiro a mangueira daqui de cima e fica monitorando o tempo todo o trabalhador dentro desse espaço confinado. Em qualquer situação de alarme, o trabalhador precisa sair imediatamente do local. Tá? Preciso novamente, encerrou aquele turno, aquele expediente, dia seguinte temos que fazer uma nova liberação do espaço confinado. Eu vou colocar a tampa de novo, né? Ele já religa automaticamente, eu só zero o alarme, ele pede para eu testar de novo a bomba, né? Obstrui a entrada. Tá ok, funcionando. Vou acoplar a mangueira com os filtros, faço a liberação do espaço confinado e depois de novo desligo a bomba para colocar o equipamento no trabalhador. Tá? Então essa seria uma das formas. Caso na empresa existam os dois equipamentos, né? Esse aqui pode ficar lá fora, né? Com o vigia para ele ficar fazendo o monitoramento do espaço confinado e você vai acoplar então um detector de 4 gases passivo, vamos falar assim, né, sem bomba, né, como a gente fala, no trabalhador. Tá? Então essa é uma das coisas que eu queria falar com vocês. Outro cuidado que você tem com o equipamento. Então, além de ele ser um equipamento inteligente, que ele faz os testes e te indica se ele tiver com algum mau funcionamento, né? Além também ele vai te dar alarme de bateria fraca, né? Ele não vai simplesmente desligar dentro do espaço confinado e deixar você sem medição. Qualquer problema que aconteça com ele lá dentro, ele vai ter alguma forma de alarme. Tá? Ele vai te indicar na tela. E é aquilo que eu sempre falo, né? Deu alarme, você nem vai perguntar o porquê. Você sai do espaço confinado e depois você verifica o que está acontecendo. Ou sai da tua atmosfera contaminada e verifica o que está acontecendo. Então, mesmo que esteja para acabar a bateria, ele vai te dar um alarme antes da bateria zerar. Né? Ele não vai simplesmente desligar. Tá? Como a gente está tratando de equipamento que faz detecção e leitura, né, do ar e dos contaminantes que estão em volta, nós temos que ter cuidado bastante com os sensores. Tá? O maior problema que nós temos aqui é o desgaste e a contaminação dos sensores. Primeiro de tudo, gente, sensor de oxigênio. É um sensor que por si só, o equipamento sendo utilizado ou não, ele já vai degradando, ele tem uma vida útil um pouco mais curta. Hoje, lógico, já existem sensores aí com uma vida útil bem longa, né? Mas antes você tinha sensores com vida útil de 1 ano, 2 anos, né? E não tem um prazo determinado, comprei tal dia ou o sensor é fabricado em tal data, daqui exatamente 365 dias ele vai falhar. Não, a gente não consegue acompanhar esse desgaste dele. Tá? Então é um sensor que sempre vai, a gente tem que tomar cuidado, né? Que independente de estar utilizando ou não, ele pode acabar falhando, né? Acabando sua vida útil. Né? Também deu alarme do oxigênio, infelizmente quase na maioria das vezes vai ser sensor já desgastado, tem que fazer a troca. Os outros sensores já têm uma vida útil um pouquinho diferente, né? Mas também sim, eles podem ser contaminados e podem ir desgastando ao longo do tempo. Tá? Outro problema que nós temos tendo agora, pessoal, é com questão de contaminação dos sensores.
Tá? Como assim? Agora, infelizmente, nós tivemos que nos acostumar, né, por causa da pandemia, a utilizar álcool em gel, álcool 70 nas mãos ou qualquer tipo de sanitizante nas mãos aí, né? E isso está contaminando o álcool, né? Mesmo ali nas mãos, depois de seco já, a mão começa a suar, a transpirar, acaba contaminando os sensores e vai começar a dar alarmes falsos, né? Por exemplo, um dos sensores que começa a disparar por causa de atmosfera com álcool ali que passou na mão é o sensor de monóxido de carbono, de CO. Tá? Então tem que tomar bastante cuidado, nós não podemos operar esses equipamentos aqui com nenhum tipo de produto químico nas mãos, né? Nem álcool, graxa, tintas, solventes, ou seja, tem que estar com as mãos limpas para operar esse equipamento, porque qualquer resíduo que esteja na mão, infelizmente, vai acabar contaminando os sensores. Algumas vezes o sensor facilmente se descontamina, você deixa ele num ambiente limpo por algum tempo, ele vai descontaminar, outras vezes pode acontecer até você estragar um sensor devido à contaminação. Limpeza também, tivemos alguns equipamentos que voltaram aqui danificados, porque por causa da pandemia, regra das empresas, tinha que limpar todos os equipamentos com álcool 70. Aí a falta de conhecimento de quem faz isso, né? Você não pode nunca, tá no manual, né? Ou não precisa nem estar no manual, gente. Isso é implícito, né? Você vai passar álcool no equipamento que é para detecção de produtos químicos, independente de quais sensores estejam, né? O equipamento voltou danificado, né? Aí a gente vai tentar descobrir, a gente pergunta ao cliente, que exigiram que passasse álcool no equipamento. Não pode. Nesse tipo de equipamento, seja monogás, multigás, você não pode passar nenhum tipo de produto químico para limpeza ou para desinfecção. Tá? Você no máximo, mas está muito sujo porque pegou poeira, coisa e tal, é pano úmido e muito pouco umedecido ainda, porque a água também pode estragar o equipamento. Contaminação dos sensores. Muitas vezes na atmosfera, por falta do conhecimento também, a pessoa acaba tendo um equipamento para detectar um tipo de gás ou um número X de gases, né? Só que ela às vezes não conta que naquela atmosfera pode ter um outro tipo de gás que vai contaminar e vai dar disparo em alguns alarmes, né? Sensor de CO dispara com outros tipos de gases, né? O sensor do gás sulfídrico também, dependendo de outros gases que estejam no ambiente, ele pode vir a disparar. Ou seja, eu tenho que conhecer muito bem a atmosfera em que vai estar sendo utilizado para eu ter certeza que eu não vou estar tendo falsos alarmes e que meu equipamento vai estar funcionando de maneira correta. A gente aqui, né, a gente desenvolveu algumas formas aí para proteger o equipamento, tanto de contaminação por sujidade das mãos de quem utiliza, né, ou do próprio ambiente, né, às vezes os espaços confinados são bastante sujos, né, e só do trabalhador estar utilizando o equipamento dentro do espaço confinado acaba sujando o equipamento. Então aqui a gente teve que desenvolver, depois de trocar muitas capinhas e de ficar muito tempo com um paninho praticamente seco tentando limpar o equipamento, né, a gente desenvolveu algumas ferramentas, tá? Para proteger um pouquinho mais o equipamento. Outra coisa, gente, ar comprimido. Já vi gente utilizando ar comprimido para limpar os sensores, ou limpar aqui a telinha de proteção, que tem um filtrozinho, uma membraninha, né, com ar comprimido. Não pode, tá? Ter o ar comprimido, gente, por mais se for um compressor convencional aí de qualquer oficina, ele é super contaminado com água e óleo, tá? Ah, mas eu tenho um ar comprimido que é seco, que é filtrado, minha linha de ar é 100% garantida, que não tem umidade nem sujidade. Mesmo assim, a própria pressão do ar em cima dos sensores pode causar algum dano, tá? Então não limpe o equipamento com ar comprimido, tá certo? Se precisar, um pincelzinho limpo para tirar poeira, e um pincelzinho bem macio, limpo para tirar poeira e um paninho úmido somente, tá? Então o que a gente desenvolveu de ferramenta aí? Primeiro, no mercado aí a gente encontra, não é item de fabricante, tá? De fábrica, a gente encontrou aí para vender algumas capinhas de proteção, tá? Então a gente tem uma capinha de couro bastante resistente, onde você consegue colocar o equipamento dentro, tá? Você consegue fechar a capinha, tem o visor aqui para você continuar vendo, né? O visor, as luzes laterais, tem abertura aqui para difusão dos gases, né? Para que eles cheguem até os sensores, tá? Para proteger o equipamento. Então tem esse modelo de capa, tá? Para o equipamento maior aqui, equipamento com bomba também, essa aqui já é um item que a gente encontrou num fornecedor mesmo de equipamentos, né? É uma capa de silicone que você
veste também o equipamento dentro, então protege contra choque também e contra impactos, né? E contra sujidades. Então recomendo bastante utilizar uma capa de proteção no equipamento, tá? Então temos essas capinhas e agora, ultimamente, então além da capa, o que a gente está fazendo? A gente está, não sei se vai dar para ver bem no vídeo, mas encapando com um plástico filme os detectores, tá? Então a gente encapa aí o equipamento bem, né? Lógico, deixa a parte do visor bem visível e a gente faz uma abertura aqui nos sensores. Então assim pelo menos diminui um pouco, né, a sujidade do contato com as mãos aí. Não protege tanto, mas eu passei o álcool na mão, ainda o sensor está exposto, vai acontecer da contaminação, vai contaminar ainda, mas pelo menos o equipamento acaba ficando um pouquinho mais protegido de outras sujidades. E além do plástico, a gente continua ainda utilizando e pedindo que seja utilizado dentro da capinha de couro para proteger bem o equipamento. Tá? Então, uma dica aí para você poder proteger o seu equipamento. Tá? Não limpar ele com nenhum tipo de produto químico, não manusear ele com as mãos sujas ou, né, em atmosferas que estejam contaminadas e sujas para evitar contaminação dos sensores. Então, pessoal, esse daqui é um outro modelinho também de equipamento aí, que a gente não encontrou capa para ele, tá? E foi o primeiro que a gente começou a emplastificar, né? Então, a gente deixa aqui sempre a parte do visor bem visível, né? A gente consegue ler o que está aqui, não tem problema nenhum, ele não prejudica o barulho dele, a vibração, nem nada. E a gente só faz uma janela, deixa uma abertura aqui nos sensores, tá? Essa é a única coisa que a gente faz, porque para essa marca aqui a gente não achou uma capinha ainda de proteção. Tá? Quando o equipamento já não tem mais jeito, né? Quando a capa já sujou, já gastou de uma forma mesmo protegido, a gente às vezes precisa acabar trocando a capa, o conjunto de capa inteiro, né, do equipamento aí, às vezes acaba mudando até a cor da capa, né? Mas agora com essa solução aí que a gente colocou de pôr um PVC, né, um plástico filme aí e mais uma capinha de couro, a gente está tendo uma vida útil bem maior dos equipamentos. Bom, gente, outras coisas que a gente precisa cuidar com os nossos equipamentos são equipamentos eletrônicos, né? Então, eu não havia comentado ainda, mas esses equipamentos eles têm que ser periodicamente calibrados, né? Nós aqui calibramos todos os nossos equipamentos em laboratório RBC, tá? Então eles têm que estar calibrados com o certificado de calibração em dia, né? Para que possam ser utilizados dentro do espaço confinado, segundo a NR33, né? Lógico, cada atividade tem suas ressalvas, tem suas especificações, né? Como eu falei, aqui eu estou dando um foco maior um pouquinho para espaço confinado, tá? Por serem equipamentos eletrônicos, nós temos também que cuidar bastante com choques e impactos, né? Com quedas, não pode derrubar o equipamento, não pode bater, né? Quando a gente colocar o equipamento no trabalhador, o trabalhador for utilizar, ter certeza que ele está bem preso, né? Se for preciso, a gente coloca aqui uma outra amarra, prende de alguma outra forma para ter certeza que esse equipamento não vai cair. Porque qualquer tombo, qualquer queda, eu preciso pegar esse equipamento, mandar ele para manutenção para fazer uma verificação, ver se não deu nenhum dano no equipamento, né? Assim como também a recarga desses equipamentos, né, gente? Então tem as entradas aqui para o carregador, né? Essa recarga tem que ser feita numa área limpa, né? Ou seja, numa área não classificada também, tá? Apesar de ele ser um equipamento que é para área classificada, ou seja, intrinsecamente seguro, a recarga dele tem que ser feita fora, tá? Desses ambientes, segundo o manual do equipamento, tá certo? Então tomar bastante cuidado com isso daí. Para a questão ainda da entrada em espaço confinado, né, a norma pede que a gente faça um teste nos equipamentos, né, o chamado bump test, um teste dos sensores, né, fora o teste eletrônico que o próprio equipamento faz, né, a gente precisa então fazer um teste com um cilindrinho padrão, né, com os gases que vão ser medidos pelo equipamento, né, a gente precisa fazer um teste com o gás mesmo para ver se o sensor vai estar dando as respostas desejadas. Tá? Muitas vezes isso não é feito, isso é ignorado, pessoal. Tá? Isso está na norma, NR33, tá certo? Eu tenho que ter então um cilindro, tá, com um regulador aqui, que vai jogar o gás aqui para eu ter certeza que o equipamento está funcionando. Quase o mesmo cilindro, é quase a mesma forma como o equipamento é calibrado, só que a calibração tem que ser feita em laboratório, em ambiente controlado, etc. Nós vamos fazer uma aferição do equipamento. Tá?
Esse cilindro aqui é para detector de 4 gases, então ele tem os 4 gases que esse detector, esse aparelho vão fazer a leitura. Se eu estiver utilizando qualquer outro tipo de sensor, ou qualquer outro tipo de equipamento, eu tenho que ter o gás específico para isso. Tá? Então, só vou fazer uma demonstração rápida aqui. Então, pessoal, é bastante simples, né? A mangueirinha aqui vem com uma máscara para cobrir os sensores. Eu vou colocar essa máscara aqui em cima dos sensores. A gente trava ela aqui, né? E eu vou aplicar uma pequena quantidade de gás no equipamento. Tá? Vamos lá. Tá? Só para vocês verem ali, automaticamente todos os sensores vão começar a disparar, tá? Né? Mostrando as leituras. Lógico que eu tenho um procedimento para fazer o bump test de cada equipamento. Cada equipamento tem um procedimento específico, né? Eu não fiz o bump test completo aqui, tem que verificar no teu manual como é que faz, porque ele vai ter que chegar, as leituras vão ter que chegar nos mesmos parâmetros do gás do teu cilindro para verificar que o equipamento está ok, tá certo? Esse equipamento aqui, ele não indica na tela se foi feito o bump test ou não, né? Então, geralmente isso tem que ser feito na hora da entrada do espaço confinado, né? No ato ali da liberação do espaço confinado. Outros equipamentos, como esse modelo aqui, ele já começa a te indicar, ele mostra na tela se foi feito o bump test ou não. Tá? Fica um cilindrinho desenhado ali com ok ou não ok, dizendo foi feito ou não foi feito. E ele ainda te dá um alarme, né? Você pode deixar ele programado para ele te avisar, olha, tem que fazer bump test, tá? Antes do início da atividade. E esse aqui já não faz isso, ele pelo menos ele só tem a função, né, para você fazer o bump test, verificar se está ok, mas ele não vai te dar nenhum tipo de alarme e nenhum tipo de registro na tela. Tá? Então tem que ter bastante cuidado para serviços em espaço confinado, você precisa sim fazer o bump test. Tá? Por isso que a gente também, quando loca o detector de 4 gases, também pode locar aí, se for necessário, os cilindros com os reguladores ali para fazer os bump test. Pessoal, já que falamos em bump test, né, vou aproveitar aqui e fazer um alerta, tá, que eu já vi acontecer bastante e infelizmente alguns equipamentos acabaram sendo danificados por isso. O pessoal, para testar o sensor, né, os sensores ou alarme, para ver como é que funciona, quer mostrar, quer testar, acaba fazendo o quê? Assoprando em cima dos sensores. Pessoal, isso é um erro enorme, né? Porque, legal, você vai jogar lá CO2, vai jogar uma quantidade de oxigênio, né? Um pouco menor ali da tua expiração, enfim, vai disparar os alarmes? Vai disparar os alarmes. Porém, se está jogando umidade também, mais uma vez, né, falando, tem que tomar muito cuidado com umidade nesses equipamentos. Então, se você assoprar aqui, você vai estar jogando umidade, ainda está contaminando os sensores. Então, não se deve assoprar os sensores. Já vi gente colocar no escapamento, né, no escape de motores, de máquinas, de carros ou de caminhão. Também, gente, é pedir para queimar sensor na hora fazendo isso, né, se danificar completamente o equipamento. Então, não façam esse tipo de coisa para testar. Tem os recursos corretos para fazer. Tá? Se não tiver o bump test com o gás, o próprio equipamento ele já te faz um teste eletrônico dos sensores. Né? Mas eu quero demonstrar o funcionamento dele quando ele detecta algum gás. Então você tem que dar um jeito de adquirir o gás correto para o sensor correto para você fazer essa demonstração. Não assopre, não ponha escapamento, não, enfim, né? Não exponha teu equipamento a produtos que possam, atmosferas, né, que possam danificar ele. Tá? Assim como também umidade, né? Às vezes esse espaço confinado você vai sofrer um processo de limpeza, né? Ou jateamento com algum produto para impermeabilização, enfim, uma série de coisas que vão ser pulverizadas ali nesse local que podem também respingar no equipamento e vão danificar o equipamento. Então tem que cuidar muito da proteção do equipamento dentro desse espaço confinado quando ele estiver com o trabalhador. Bom pessoal, eu acredito, né, um vídeo bastante longo aí, eu acredito que abordei os principais pontos aí da questão dos cuidados com o equipamento, né? Espero que tenha ajudado. Se vocês tiverem mais dúvidas ou quiserem, né, conversar com a gente, entre em contato aí nas nossas redes sociais ou pode deixar um comentário no vídeo também, tá? Que a gente, à medida do tempo, vai tentando responder
todo mundo aí, tirar as informações, passar, né, as informações necessárias, tá certo? Obrigado ao pessoal que solicitou esse vídeo, tá? Por hoje eu fico por aqui e até a próxima.